Bom, hoje nós vamos ter dois assuntos. O primeiro é genérico, diz respeito a decisões ruins que podem trazer muito problema para o nosso país, especialmente econômico e social, num futuro não tão longínquo assim. E o segundo ponto que nós vamos tratar diz respeito aos nossos vizinhos argentinos que vão entrar em eleições presidenciais nos próximos dias, e o governo atual está querendo achar um culpado pela grande desvalorização da moeda nacional em favor do dólar. Quem será o culpado de tudo isso, segundo os peronistas que agora estão no poder? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, existem vários tipos de decisão. Tem aquelas decisões que nos deixam felizes porque trazem coisas boas. Existem outras que são corretas, mas lamentáveis, são opções que a gente tem que tomar na vida ou na gestão dos negócios ou até de um país, mas que realmente provocam alguma dor. No entanto, não há como fugir delas. E por outro lado, existem decisões ruins, muito ruins. Algumas delas sem a previsibilidade de seus efeitos negativos e outras que são encrencas óbvias, desastres futuros tranquilos, apesar delas aparentarem serem inicialmente até legalzinhas para as pessoas que imaginam se beneficiar delas. E é nesse ponto que nós vamos tratar e vamos sim falar de Brasil, governo brasileiro, judiciário e executivo. Estão todos envolvidos em trapalhadas que estão em curso ou se realmente forem concretizadas, vão levar o nosso país para um buraco, e um buraco muito grande. E para começar essa conversa, eu pergunto a cada um: você aí mesmo, gostaria de trabalhar, diríamos assim, um dia menos na semana e ganhar a mesma coisa? Parece ser uma ideia muito legal. Mas será que é possível? Lógico que, se houver o desenvolvimento de tecnologias e produtividade para que isso seja possível, ou ao invés de trabalhar 8 horas por dia para quem tem carteira assinada ou emprego mais formal, trabalhar 10 horas por dia, diluindo as horas do dia que não vai trabalhar, provavelmente, em vários casos, tal situação pode funcionar. Mas simplesmente cortar um dia de trabalho na semana, o que vai acontecer? A meu ver, a tendência é que cada pessoa produza 20% a menos, que significa 20% a menos de tempo trabalhado. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas se não houver, como eu falei, um crescimento, uma evolução tecnológica, um aumento de produtividade relativo a isso, não tem outro jeito. Cai a produção, tanto na agricultura, como no comércio, como na indústria. E vamos um pouco mais longe. Tá, foi estabelecido que a semana de trabalho de 5 dias vira uma semana de trabalho de 4 dias. Numa loja, como ficaria isso? A loja abriria segunda, terça, quarta e quinta e não abriria na sexta? Não, ela vai ter que abrir todos os dias para atender o público que quer comprar os produtos daquele estabelecimento. E aí, trabalhando menos dias, especialmente nos pequenos estabelecimentos, o comércio vai ter que contratar pelo menos mais 1 ou 2 funcionários para tornar possível o atendimento público. As vendas não devem se modificar em função disso. Custo aumentou. É essa ideia que está sendo trazida para o Brasil. Existem alguns testes na Europa, se não me engano, no Reino Unido e Portugal, pelo ministro do Trabalho Luiz Marinho, de reduzir a semana brasileira ao invés de 5 dias para 4 dias úteis. Será que isso vai dar certo? Será que as empresas vão conseguir manter o mesmo salário dessas pessoas? Evidentemente, se o governo fizer essa medida provisória, o Congresso aprovar, tem que obedecer, mas o mercado de trabalho vai acabar resolvendo isso como? Fazendo uma gradativa troca de seus colaboradores por funcionários novos com salário menor, que vão trabalhar 4 dias, exatamente para compensar esse aumento de custo que aconteceu antes. Só desastre, só confusão na economia, as coisas não ocorrem assim. Como eu falei, em sociedades com maior produtividade, que não é o caso do Brasil, até é bastante plausível pensar nisso, mas não em termos de legislação, não em termos de regulamentação, e sim nas negociações individuais entre as pessoas que oferecem seu serviço e as pessoas que querem comprar seu serviço. Por exemplo, um Uber. Se ele quer trabalhar 4 dias por semana, 3 dias por semana, 2 ou 1,
ele é liberado para isso, mas ele vai ganhar, em termos de dinheiro, em termos de grana, um valor proporcional ao tempo de trabalho que ele exercer nessa atividade. Em praticamente todas as profissões funciona assim, a não ser que você descubra uma maneira, que é bem possível pela informática, inteligência artificial, apps, de aumentar sua produtividade. Mas aí não é uma relação de trabalho, é uma relação entre dois empreendedores. E o ministro Luiz Marinho declarou ontem que a redução da jornada laboral de 5 para 4 dias úteis é possível no Brasil e não sobrecarregaria a economia. Que besteira! Lógico, uma proposta dessas, como eu falei, é simpática a quem trabalha 5 dias por semana, ou até 6 em alguns casos, e não gosta muito do basquete, mas essa simpatia logo vira um desastre, não só na empregabilidade, como também na remuneração dessas pessoas. Vamos para o outro exemplo de besteiras nesse sentido de decisões erradas, desastrosas, que estão fazendo ou tentando implementar aqui no Brasil. Agora vamos para o Poder Judiciário. Existe um processo rodando lá em São José dos Pinhais, no Paraná, processo trabalhista, onde um ciclista que faz entrega por aplicativo pelo Uber processou a empresa exigindo o vínculo empregatício. O argumento dele é o quê? Que ele prestou serviços para Uber entre maio e julho de 2021 sem registro na carteira de trabalho e foi descredenciado. E ele exige reconhecimento de vínculo trabalhista. Num primeiro momento, a Justiça Paranaense negou essa ação, mas em segunda instância aceitou a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconhecer esse vínculo. E o argumento jurídico foi que, quando o ciclista desativava o aplicativo, ele era penalizado pela Uber, que diminuía a demanda de serviços. É claro, a pessoa está menos tempo disponível, vai receber menos demandas. E segundo ele, é a plataforma que detém o poder sobre as entregas, claro, a encomenda é recebida pela plataforma, e essa plataforma dá ordens ao entregador exigindo que o serviço seja realizado com perfeição. Teria que ser o contrário, pode chinelhar no serviço, está tudo bem, mas teria que ser feito com perfeição sob pena de descredenciamento. E a relatora do recurso que acabou dando procedência a essa demanda, desembargadora Margarete Rodrigues Costa, argumentou em favor do ciclista que essas plataformas digitais exercem atividades econômicas, claro que sim, desenvolvidas através de uma interface, claro que sim, consomem trabalho, oferem lucros, exercem poderes diretivos e que, portanto, devem ser vinculadas também a responsabilidades trabalhistas. Então, transcendendo um pouco essa sentença da desembargadora Margarete Rodrigues Costa, se eu sou franqueado de uma grande rede de lanchonetes, então assino contrato com essa empresa dizendo que vou manter um padrão de produto e atendimento, horário de funcionamento, sob pena de descredenciamento. Normalmente, contratos de franquia são assim. E aí, pessoal, contrato assinado, resolvo cair nas cordas, mando cada cliente fazer seu próprio lanche dentro do banheiro, usando para lavar as mãos o vaso sanitário. Será que essa empresa, essa franquia vai querer continuar comigo como franqueado? Evidentemente não. Então, certamente ela vai me descredenciar. Foi mais ou menos, calculo eu, o que aconteceu com esse rapaz que entrou no aplicativo do Uber, se cadastrou, concordou com os termos de uso daquele aplicativo e fez serviço, provavelmente muito cacaria, para ser descredenciado 2 meses ou 3 meses depois de iniciar o trabalho. E essa desembargadora resolveu criminalizar a Uber porque ela é uma empresa, porque ela ofere lucros e porque ela pega os pedidos dos clientes e repassa para os operadores credenciados. Gente, eu já tratei sobre isso. É relação de dois empreendedores. E, judicialmente, quando eu crio uma relação de vínculo empregatício entre dois empreendedores, eu estou fazendo uma bagunça, não só jurídica, mas econômica. Depois a gente vai voltar a falar sobre aplicativos e isso aí pode comprometer em torno de 1,5 milhão de profissionais
que vivem atualmente total ou parcialmente dessa atividade. É aumento de custo Brasil, é redução de empregabilidade, é bagunça. E nesse mesmo sentido que eu falei, o governo federal vem insistindo nessa questão, criar algum tipo de vínculo entre aplicativos de entregas e as pessoas, os profissionais liberais que fazem uso desse aplicativo para ganhar seu dinheiro no dia a dia. E nessa linha o governo federal está mexendo os seus gargumilhos de novo e propondo a imposição do pagamento por parte dessas empresas de aplicativo de INSS, seguro de vida e hora mínima para os trabalhadores, que eles chamam, eu continuo chamando de profissionais liberais, dos apps. Novamente, Justiça do Trabalho e governo federal juntando suas forças para tentar regulamentar isso de forma errada, vai acabar liquidando com essas atividades, vão acabar voltando a nos submeter aos ônibus, aos táxis, vai ser muito difícil chamar uma teleentrega e mais caro, e pessoas que hoje estão exercendo uma atividade profissional liberal vão perder essa oportunidade e vão, muitos deles, não todos, evidentemente, porque existem alternativas, pelo menos por enquanto, no mercado, mas grande parte deles vai passar por muita, mas muita dificuldade de sobrevivência, de sustento dele e da sua família. E finalmente, uma coisa que eu critiquei muito há 2 semanas atrás foi uma mudança aprovada pelo Congresso Nacional do CARF, que é aquele órgão que julga pendengas entre a União e o contribuinte. E aí, gente, explicando melhor o que aconteceu, o CARF tem 8 conselheiros, 4 representantes do governo e 4 dos contribuintes. Até a mudança da lei, o que ocorria? Se dava empate, que é uma coisa muito comum, porque os contribuintes têm a visão de contribuinte e o governo tem visão de governo, o benefício da dúvida desse impasse ficava em favor do contribuinte. A lei aprovada, se não me engano, no mês passado, mudou isso. Agora, o governo decide, é o voto de qualidade. E, evidentemente, um governo fiscalista como o que nós temos atualmente não vai deixar o piquenique para as formigas. Vai dizer, ó, esse imposto é meu. E aconteceu isso com a Petrobras. Existia uma pendenga rolando, se não me engano, desde 2021, entre governo federal e Petrobras a respeito de discordâncias sobre o recolhimento do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. A causa, o contencioso aí chega a 6,5 bilhões de reais e isso foi julgado nessa semana e aquela coisa, contribuintes acharam que Petrobras tinha razão. Governo ou representantes de governo consideraram que o imposto era devido sim. Resultado, voto Minerva, voto de qualidade, vai pagar imposto. 6,5 bilhões de bagarotes. O que significa isso, gente, tirando da Petrobras? Significaria mais ou menos 14, 15% do lucro da estatal no ano passado, mas vamos pensar em termos de utilidade para o Brasil. Uma refinaria de petróleo construída do zero, e nós estamos precisando disso, especialmente para processar diesel, custa em torno de 5 a 15 bilhões de reais. Então, vamos imaginar essa pequenininha de 5 bilhões de reais, com o dólar médio a 5 reais, 20% de uma refinaria é o que o governo está tirando da Petrobras numa contenda que deu empate, ou seja, a culpabilidade da estatal não é uma certeza, é uma decisão política. Gente, eu vou lembrar que isso, em primeiro lugar, reduz a eficiência econômica da própria estatal, além de poder eventualmente estar repetindo uma situação na qual, alguns anos atrás, nós observávamos, ou descobrimos depois, é verdade, uma sangria da estatal que acabou virando o caso do Petrolão ou da Operação Lava Jato. Agora que os repasses para as empreiteiras devem ter um sistema contábil de controle bem mais eficiente do que tinha na década passada, eventualmente a transferência dos recursos da Petrobras para o Estado via multas, via decisão do CARF, pode ser um novo modelo de tirar recursos da estatal para aumentar ainda mais os gastos do governo federal e descapitalizar a empresa. Olha o risco que nós estamos correndo com isso. Então, eu discorri aqui sobre alguns fatores
realmente sobre decisões oficiais, tanto do Congresso como do Poder Executivo e do Judiciário, que eventualmente podem ser agradáveis, podem cair bem aos olhos, ao gosto de algumas pessoas, mas efetivamente, no médio e longo prazo, ou até no curto, vão fazer muito mal para a economia e para a sociedade brasileira. Querendo ou não, gostando ou não, uma sociedade próspera vive de produtividade, não de conveniências. E é essa produtividade que tais decisões estão matando, e isso detona com a economia de qualquer país, qualquer estado, qualquer município. Agora vamos para o último assunto do Fora de Curva, mas antes disso, lógico, tem que pedir para os espectadores do canal aqui, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão enxergando aqui a gente pela primeira vez, faço o convite para se inscrever no canal. Gente, vamos sair aqui um pouquinho do Brasil, resfriar a cabeça lá para a Argentina. Estão preparando eleições presidenciais agora, nos próximos dias, acho que mais 2 semanas. Nós talvez tenhamos o conhecimento de quem será o futuro chefe de Estado daquele país. Olha só o que está acontecendo. Já comentei várias vezes que os argentinos estão com uma inflação elevada devido à irresponsabilidade fiscal do governo, aumento de gastos, primeiro querer controlar a economia, querer aumentar impostos, depois diminuir, aumentar de novo, diminuir. Não sei aonde que eu estou vendo isso começar a acontecer. Talvez alguém possa me dizer nos comentários. Eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. Vocês ouviram também? Mas vamos continuar nessa história. E aí, em cima disso, na reta final para a votação dos argentinos, uma inflação bem acima de 100% ao ano, o dólar disparando, criando vários tipos de conversão, vários tipos de equivalência a dólar por parte do governo. O governo peronista de lá pegando dinheiro emprestado a partir do Brasil, mas isso não faz nem cosquinha no rombo que eles estão tendo. Aí o ministro da Economia, candidato a presidente daquele país, Sérgio Massa, teve que achar um culpado pela situação. Quem é o culpado? Lógico, é o candidato de oposição, que não tem ingerência sobre o governo argentino, mas ele falou o seguinte: simplesmente dada a situação, o Javier Milei, que é o candidato, ex-candidato à oposição, falou o que qualquer um está enxergando na Argentina. Olha, a inflação está disparada, dinheiro não tem credibilidade, então, se a coisa está assim, o racional, já que ele é economista também, é se livrar do peso argentino da moeda nacional o quanto antes, porque ela vai perder valor. Hiperinflação é assim. Aí o Sérgio Massa culpou o Milei por todo o caos da economia argentina. Isso aí mais ou menos é o seguinte, vamos fazer um paralelo com o dia a dia. Imagina se você resolve fazer uma baguncinha na sua casa e exagera um pouco. Sorvete na parede, mancha o chão com cerveja, com vinho, com alguma coisa, com molho. E quando as pessoas que moram junto com você chegam na residência, que horror, o que aconteceu? Um caos, assim, uma bagunça, louça quebrada, suja, cadeira virada, ou seja, a casa virou um caos. E aí você diz o seguinte: eu não sou culpado. O culpado é você, porque a vassoura aqui de casa tem um cabo 1,5 centímetros menor e eu não podia varrer tudo, senão ia ficar com dor nas costas. É mais ou menos assim, não sei se a comparação foi muito feliz, mas o fato é o seguinte: o governo argentino, onde Sérgio Massa é ministro, o governo atual, fez uma confusão, uma caca na economia daquele país. Milei apenas disse: isso está uma caca, o dinheiro não vale nada, livrem-se dele, o que, na verdade, é só uma verdade, e foi condenado ou foi acusado de ser responsável por todo o desastre que foi feito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, quase isso. Gente, política na América Latina, lamentavelmente é assim. Nós caímos aqui no Brasil muitas vezes nessa lorota. Espero que isso não ocorra nunca mais nesse país. Vamos finalmente ver se... Não nós, eu acho que quem assiste Fora de Curva tem consciência disso. Mas espero realmente que os anos que nós estamos passando e a observação dos nossos países vizinhos nos mostrem a lição definitiva que não devemos acreditar em conto do vigário, nada de firula. Muitas vezes a verdade dói, a verdade não é agradável.
mas a verdade sempre é verdade, mas é sempre a melhor maneira de encarar e superar adversidades. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembrando, se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau pessoal!